Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a este nosso podcast e vamos iniciar mais um dia, mais um presente que Deus nos entrega através do dom da vida e da saúde. Mas sempre lembrando que nós precisamos ler o Evangelho e começar a viver o Evangelho, meditar, absorver e viver. E esta é a grande pedida para o Evangelho. Iniciarmos a nossa vida, o nosso dia, sempre meditando a palavra de Deus e colocando ela em prática nas nossas vidas e nas vidas dos entes queridos que nós possuímos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, e neles, e tu em mim. Eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No Evangelho de hoje, Jesus exorta aquela passagem maravilhosa da profissão de fé de Tomé, onde, na sequência, Jesus fala que benditos são aqueles que vão crer sem ter visto. Nesta oração que ele faz hoje ao Pai, ele coloca não apenas aqueles com quem ele andou, mas toda a humanidade, todos nós que hoje acreditamos na obra salvífica do Pai, todos nós que vivemos o Evangelho e todos nós que partilhamos da palavra de Deus. Como eu sempre menciono, e eu acho muito importante sempre fazê-lo, nós precisamos efetivamente ler, meditar e depois viver a palavra de Deus. De nada adianta eu andar com a Bíblia na minha casa, aberta no Salmo ou no Evangelho, e aquilo não mudar a minha vida. Se a Bíblia, a Sagrada Escritura, que eu uso para me converter, não faz este papel, significa que eu não estou compreendendo efetivamente o papel da Sagrada Escritura. E aí, Jesus, que sempre nos convida a uma conversão, ele reza, não só pelos apóstolos, mas também por nós, para que sejamos uma unidade. Todos nele, ele no Pai, o Pai nele e ele em todos nós. Uma unidade, uma união, uma comunhão entre o Pai e o Filho e todo o povo dele. Esta prece nos chama, então, a transcendermos as nossas barreiras pessoais e a viver em verdadeira comunhão, no verdadeiro amor, na solidariedade, tornando, então, este caminhar alicerce da nossa missão cristã e nos convidando a sermos portadores desta união. Jesus apenas
nos chama para, junto com Ele, seguirmos nesta caminhada e sermos confortados por Ele quando nós temos algum tipo de problema, quando nós nos deparamos com algum tipo de tribulação ou perda. E nos formando, nos forçando, nos mostrando o mundo, transformando em amor todos os relacionamentos nos quais nós nos envolvemos. E aí, demonstrando essa convicção que todo cristão precisa ter, amparado inclusive pela carta de São Paulo, precisamos ter a convicção que na esperança e em Jesus nós vemos o valor da unidade, transformamos os nossos desafios em oportunidades de amor e de fé. E inspirados pelo exemplo de São Bonifácio e pela certeza de que Deus é o nosso refúgio, vamos ser testemunhas vivas da esperança e do poder transformador do Evangelho. São Bonifácio, mártir e bispo, ele é lembrado com reverência, porque ele transcende os séculos. A partir da Alemanha, São Bonifácio levou o Evangelho, mas também fundou e restaurou igrejas, promoveu concílios e a disciplina da comunidade cristã. A coragem dele e a entrega foram evidentes, mesmo quando, diante das adversidades e perseguições, ele persistiu na sua missão. Em a memória a São Bonifácio, ela nos convida a refletir sobre a importância de viver uma fé autêntica, corajosa e fiel, que se transforma em ações concretas, lançando luz sobre os desafios da contemporaneidade e, principalmente, mostrando que o verdadeiro sacrifício em prol do amor pode transformar o mundo, mesmo diante da secularização que nós enfrentamos atualmente. Que possamos, assim como ele, demonstrar esta esperança, demonstrar esta força e demonstrar esta paciência na conversão dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Senhor Deus, a gente sempre te agradece pelo exemplo de fé inabalável que Paulo, Pedro e os outros apóstolos tiveram, mas também pelo legado e a coragem de São Bonifácio. Concede-nos então a graça de viver em verdadeiro espírito de unidade, superando as nossas diferenças e encontrando em Ti o refúgio seguro para as nossas vidas, e que a Tua paz e o Teu amor moldem cada aspecto das nossas vidas para que nós possamos, na nossa existência, sermos instrumentos da Tua palavra, da Tua vontade e luz para o mundo e sal para os homens. Que nós possamos, então, diante dos exemplos dos mártires, diante dos exemplos dos santos, diante dos exemplos dos apóstolos, sempre crescer em comunhão com o Teu nome. E para finalizar, eu gosto sempre de fazer a menção de que o cristão católico ele precisa participar da missa. Nenhum outro meio de comunicação que nós usamos é mais importante, é mais primordial do que participar da Santa Missa. Porque é na Santa Missa que nós rezamos a oração perfeita ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, onde o Cristo, segundo membro da Santíssima Trindade, se entregou por nós e se entrega por nós todos os dias, em face do sua paixão, morte e ressurreição. Relembrando sempre que nós precisamos dedicar um pouco de tempo à leitura da Sagrada Escritura, assim como também à meditação, e mais ainda do que essas duas, a colocar aquilo que nós aprendemos em prática, todos os dias das nossas vidas. Então, se você precisa de orientação, pode procurar o diácono Márcio ou a mim. E se você precisa se reconciliar ou receber algum outro tipo de benefício, como a unção dos enfermos ou algum sacramento, procure a secretaria paroquial ou aos padres, Padre Fábio, Padre Jaime, Padre Ronaldo, Padre Efraim, Padre Jaime, eu já falei, tem também o Padre Ramos, o Padre Danilo, que estão conosco aqui, para que você possa receber os sacramentos que você precisa e também a unção que você merece.
Então, que por intercessão de São Bonifácio, bispo e mártir, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um excelente dia, que Deus nos abençoe nesta data e que nós possamos ser frutos bons da videira do Senhor. Que Deus nos abençoe.